Bem, minha gente, então vamos passar agora o tempo para nossa professora, nossa irmã Silvana, que ela também tem uma mensagem bem importante para nós nesta noite. É uma mensagem que a gente precisa escutar, como tantas outras, mas essa daqui é bem importante, a qual todos nós precisamos aprender. Ok, Silvana, o tempo é seu, minha amiga. Então, o que foi me passado, né, para a gente falar, é algo que eu acho que todo mundo, em algum ponto da vida, em alguma época, já fez. Ou às vezes continua fazendo em algumas coisas, né? E o tema é não deixe para depois. Que nada mais é do que não deixe, né? Não procrastine, né? Então, quantos de nós já não procrastinou alguma coisa, né? Desde, às vezes, lavar uma louça, desde, às vezes, até honrar um compromisso, de fazer alguma coisa, né, dentro de casa, ou até com uma coisa mais importante, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês se alguém tem alguma história, enquanto eu vou falar, que procrastinou e depois se arrependeu. Vocês lembram no momento, assim, de deixar para depois, e daí quando foi fazer, ou quando aconteceu a coisa, se arrependeu de ter deixado para trás, de deixado procrastinar, no caso, alguma coisa. Alguém lembra de alguma coisa, assim, no momento? Alguém quer compartilhar alguma coisa rapidinho sobre procrastinação? Melhor que eu ia pôr mais atrás. E com Deus, tá? Obrigada, você também. Então, Alguém quer alguém falar vai alguma poder. coisa, gente? Falem agora, Alguém ou vai. cale-se para É, sempre. para... Falem Mas, agora. se Bem, alguém tem alguma coisa de, puxa, deixei de fazer, ou sei lá, fiquei com preguiça, ou achei que ia dar tempo e depois acabou se arrependendo por procrastinar. uma coisa que eu tenho, assim, não sei, a minha maneira de ser, né? Quando eu penso em fazer algo, eu penso, nossa, eu tenho que fazer isso, querendo ou não, porque eu não quero mais tarde me arrepender e me sentir mal por não ter feito. Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia da gente pensar. A gente mesmo, no caso, no meu caso, como você, eu tenho um limite para procrastinar, sabe? Por exemplo, assim, uma ideia. Eu preciso arrumar aquela estante. Hoje não vai, mas eu tenho um limite para procrastinar aquilo. Chega uma hora que eu falo, não, não dá mais, eu tenho que arrumar, né? Então, aqui o Elder B. Harry, ele fala na época que ele fez, que é acho que 1900 e alguma coisa, até nem tenho a data aqui. Mas, quando ele fez esse discurso, ele disse que todos nós, em alguma época ou de alguma maneira, a gente procrastina algumas coisas, né? Mas o discurso dele foi focado mais de procrastinar no Evangelho. Então, ele fala que o Senhor, ele sabia que em algum momento, em algum instante, nós iríamos ser tentados a adiar a mais importante preparação que temos para fazer na vida. Ele nos alertou de várias maneiras sobre a nossa procrastinação, né? Ele ensinou a parábola das 10 virgens, né? Daquelas 5 que procrastinaram lá, né? E o resultado foi bem trágico, né? Ele também falou sobre o servo infiel. Então, ele fala que para as 5 virgens despreparadas, o resultado foi esse. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, e disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Está em Mateus 25, 11 e 12. O servo infiel, né, que deixou a preparação para um pouco mais tarde, ele disse o seguinte: Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está em Mateus 24, 50. Então, nesses dois casos de procrastinação, o Senhor nos alerta o que pode acontecer, né? E nós temos a tentação de deixarmos o arrependimento para depois. Tipo assim, vamos deixar para mais tarde, hoje não, hoje eu não estou preparado, hoje não é um bom dia para mim me arrepender. Às vezes terei tempo, ele fala aqui, ó, terei tempo para com as coisas espirituais pouco antes de ir para a missão, ou vou me arrepender depois, antes de casar, e as coisas vou deixar para me arrepender quando eu estiver mais velho, ou então ele fala aqui, ó, pode ser que tenha tempo isso quando eu tiver mais numa idade, que agora não tenho, e daí ele fala que com o casamento, com a missão, com os filhos e com as obrigações do dia a dia, a gente vai adiando, a gente vai procrastinando aquilo que a gente precisa fazer, né? E quando vê, nós estamos no 55 aniversário, no 65, no 75, e a gente não vê.
que entre cada um desses aniversários passou uma década e a gente acabou procrastinando muitas coisas que a gente deveria não fazer, né? Então, ele fala assim que com a idade aparecem os problemas físicos, depois os emocionais, e não conseguimos fazer em uma hora tudo o que fazíamos antigamente, quando mais éramos jovens. Tornando-se mais difícil, né? Às vezes até temos paciência com nós mesmos, e as outras pessoas estão cada vez mais exigentes. Então, ele nos dá uma observação aqui para que a gente procure observar e não negligenciar, né, os convênios que nós fizemos, não procrastinar, né, os convênios que a gente tem, que a gente fez. Ele sabe que nem todos nós caímos na armadilha da procrastinação, mas muitos ainda o fazem. E mesmo que nós não estivermos procrastinando, ou qualquer coisa que seja, mas nós sempre conhecemos um filho, um pai, uma mãe, um parente, um amigo, daqueles que a gente sabe que procrastinou, ou está procrastinando, né, de se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. E que são nós, que nós não, talvez não sejamos responsáveis por eles, mas nós tenhamos amor por eles e queremos que eles caminhem conosco, né? E a gente aprende que o evangelho, nós fazemos convênios. Em algum quesito, muitas vezes nós somos desobedientes. Às vezes a gente é desobediente um pouquinho, às vezes mais ou menos, às vezes grandemente, né? Só que a gente não pode fazer nada por essas pessoas, interferir no livre-arbítrio delas, né? E ele nos aconselha, se nós tivermos pessoas ou conhecemos pessoas que estão procrastinando no evangelho, em alguma coisa, a única coisa que nós podemos fazer em oração, é fazer a seguinte pergunta: por favor, Pai Celestial, o que posso fazer para ajudar tal pessoa, né? A voltar a seus convênios, a voltar ao nosso convívio. E eu vou pedir para alguém ler para mim, primeiro NEF 10:21, que para mim agora aqui é difícil de eu achar. Alguém pode ler para Primeiro mim? Nef 10:21, gente. 10:21. Uhum. O Senhor dez, vinte e declara um. isso. O Senhor declara em primeiro NEF 10:21 o perigo de nós procrastinarmos no Evangelho. Pode ler. Vamos lá, minha gente. Vamos ajudar a professora. Vamos lá, gente. Primeiro, Eu posso, eu posso. Primeiro Vamos lá, NEF então dez leia. vinte e um. Então leia. 10:21, primeiro NEF. Isso. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus. E nada que é impuro pode habitar com Deus. Serei, portanto, afastado para sempre. Sereis, né? Para sempre Uhum. afastado. Então, o Senhor aqui ele declara, né, o perigo de nós procrastinarmos no Evangelho, né? Então, ele fala aqui também que devemos refutar o pensamento. Bem, talvez eu tenha que me arrepender, mas agora não é um bom momento, né? Vou esperar mais tarde, que será melhor. Vou esperar trocar o bispo, que eu gosto mais do outro, esse aqui eu não gosto. Eu vou esperar eu criar mais coragem, ou eu vou esperar alguma mudança. Então, esse é o problema de nós procrastinarmos. Ou palavrinha danada. Procrastinar. A verdade é que todos nós necessitamos de arrependimento. Todos nós que sejamos capazes de raciocinar e tenhamos mais de 8 anos, precisamos da purificação, que é a aplicação plena da expiação de Jesus Cristo que atua na nossa vida, né? E ele fala assim, isso é uma pergunta para nós, né? Como posso aprender a perceber desde já os primeiros sinais do pecado, de modo a me arrepender logo, né? Então, como vocês conseguem me responder essa pergunta, né? Como que nós podemos perceber desde já? Assim, eu tenho na minha consciência que quando eu faço pecado, eu sei que eu estou pecando, porque eu não sou ingênuo, então eu sei. Mas como que nós podemos ter aquele sininho ali, né, dizendo, se arrependa disso, está errado? O que é para vocês? a gente tem que seguir os nossos conceitos que nós aprendemos no Evangelho, né? Se você vê que aquilo ali não é bom, eu sempre que eu falo, o que não é bom não é de Deus, então não faça. Exatamente. Então você Tudo, tem já esse sininho aí se falando. Pode falar, alguém me fala. o Espírito nos avisa do perigo, né? Então a gente sente que está errado. Exatamente. A Você gente sabe, tem vocês, aquilo. desculpa, vocês sabem que a gente pensa que. Ontem eu aprendi uma coisa através das escrituras, que quando um dia a gente chegar lá em cima e vai ter a época do julgamento, não vai ser um julgamento como a gente pensa, tribunal e tal. Não, o julgamento vai ser o seguinte: nós vamos escolher o lugar onde nós vamos, porque é onde a gente vai se sentir bem, é aonde nós vamos.
Aí o Exatamente. André me deu uma boa, ele me deu uma boa, assim, uma boa, ele me abriu a mente, me explicando uma coisa bem interessante. Ele falou: se você está todo sujo, você estava na rua, você estava todo sujo, todo cheio de lama, você vai entrar dentro de uma casa limpa, com tapete branco, você não vai entrar porque você não vai se sentir bem, Senti bem. certo? Então, se nós estivermos se sentindo bem, nós vamos poder ir para um reino maior. Porque, e a procrastinação nos impede, algumas vezes, de alcançar um reino maior. Por procrastinar, por Exatamente. não fazer o que nós devemos fazer. Deixar para depois, e às vezes o depois, E quando a né, gente não chegar ao chega, né? depois, aí não vai no reino maior. Olha Já só, foi, né? é verdade, Lígia, tem uma escritura aqui no livro de Apocalipse, acho que todo mundo deve conhecer. Está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Diz assim, ó: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha aí. E nós mesmos não vamos entrar. Nós mesmos não vamos poder entrar mais jamais, porque a gente vai se sentir mal de Uhum. entrar num lugar limpo. É como tu tá falando, às vezes até numa loja, às vezes você vai numa loja, a loja tá toda, né, uma loja mesmo de marca, às vezes a gente tá assim mais simples, a gente não se sente bem de entrar ali. Exatamente. E como é que a gente Não vai entrar no acredito, reino né? celestial se nós nos sentimos sujos? Se nós não fizemos o que temos Exatamente. que fazer, ou se nós procrastinamos a vida inteira, vamos dizer, uma Isso é maneira igual, por diferente. isso que o templo é uma preparação, né? Porque a gente não se sente bem também se a pessoa estiver em pecado e ir ao templo. Então a pessoa tem que se autocorrigir, porque a pessoa que está fazendo coisa errada, você não vai se sentir à vontade no templo. Exatamente. E é diário, Esse é o né? ponto. Ai, que bom. E Ai, é que beleza. diário. Meu Deus. E é diário essa correção que nós temos que fazer, né? Não precisa ser aquele Uhum. pecadão, aquela coisa terrível, mas você tem que se corrigir diariamente, às vezes, em certas coisas, né? Aqui ele fala assim, ó, por mais difíceis que sejam as condições em que vivamos, elas não nos livram da responsabilidade por nossos atos ou omissões, né? Nefe tinha razão. Deus não dá mandamentos aos filhos dos homens sem antes preparar o caminho para que possamos obedecer. Por mais difíceis que sejamos nossos problemas, sempre podemos nos arrepender, né? Então, os padrões de Deus para o nosso comportamento não mudam, a despeito das outras pessoas se colocarem à altura deles ou não. Isso torna-nos particularmente difícil quando as pessoas nos magoam e sentimos nossa raiva e nós justificamos nossa raiva, né? É mentira acharmos que nossa raiva justifique nosso impulso de magoar ou desprezar nossos opositores. Temos que perdoar para sermos perdoados. Esperar que os outros se arrependam antes de perdoarmos ou de nos arrependermos é permitir que eles escolham para nós o caminho da procrastinação, que poderá nos custar a felicidade nessa vida e na próxima. E eu achei interessante, porque quando a gente briga feio, sei lá, ou tem um problema com uma pessoa, a gente fica esperando, se ele vier aqui me pedir desculpa ou refazer a coisa, aí eu perdoo ele, eu vou. Não, o que ele está dizendo aqui? Que daí nós permitimos que pessoas alheias da procrastinação, então, vamos dizer, nos ajudando a procrastinar aquilo que a gente podia ter feito bem mais rápido, sem esperar que o outro faça, né? Então, assim, por mais que às vezes tem algumas coisas que realmente nos ofenda, nos deixe com muita raiva, nós temos que perdoar, né? Não procrastinar o perdão, né? Não ficar esperando, eu vou esperar que aquela pessoa venha falar comigo. Porque daí nós damos chance para o inimigo e nós começamos a procrastinar, né? Por fim, somos pessoalmente responsáveis porque o Senhor nos deu muitos avisos, né? Recebemos o Espírito de Cristo quando nascemos para nos indicar o certo e o errado e permitir que percebemos a relação existente entre o pecado e a infelicidade, desde os princípios do tempo. Ele enviou também os profetas para combater o pecado e convidar-nos à fé ao arrependimento. Ele restaurou a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo por meio do profeta Joseph Smith. Hoje, nós temos um profeta vivo que possui todas as chaves do sacerdócio que permitem, né, nos dar conselhos e que nós possamos nos arrepender e escolher a coisa certa. Então, o agora pode parecer-nos muito difícil, né? Eu fiquei pensando quando estava lendo aqui, porque quando a gente está dentro do problema, realmente a gente se foca, né, no problema e a gente fala, nossa, é muito difícil, né, eu me arrepender agora. Então, eu vou deixar para um depois, né? Mas talvez o depois não nos pareça até mais fácil. A verdade é que hoje sempre é o dia melhor para nos arrependermos. A própria fé que precisamos para nos arrepender pode se enfraquecer com a procrastinação.
E aqui é bem interessante, porque às vezes você fala, ai, eu vou esperar, sei lá, alguma coisa para fazer, me arrepender. O que que vai acontecendo com a nossa fé? Nossa fé vai ficando abalada, né? Nós vamos perdendo a credibilidade e nós vamos deixando para depois. E a fé enfraquecendo, o que que acontece? A gente vai se desviando, a gente vai saindo fora do trilho, do caminho, né? E aí a gente perde até, às vezes, a companhia do Espírito Santo. E a decisão de continuarmos pecando diminui a nossa fé e reduz nosso direito de termos o Espírito Santo como companheiro e consolador. Então, é uma grande verdade isso. Quando nós deixamos para depois, para decidir alguma coisa realmente importante, nossa fé vai diminuindo. Então, nós devemos. E com a fé diminuindo, a gente sabe que a gente vai fazendo coisas que não deveria fazer, né? Em segundo lugar, ele fala que, mesmo que sejamos perdoados mais tarde, o Senhor não pode restaurar os efeitos benéficos que o arrependimento efetuado hoje teria sobre aqueles que amamos ou que servimos, né? E, e eu fiquei pensando, eu li umas 3 vezes essa parte aqui, e daí, contando a história, eu consegui entender melhor. Porque, assim, o Senhor, a partir do momento que nós nos arrependemos, né, nós estamos limpos de novo e começamos uma nova caminhada. Mas, infelizmente, o Senhor não pode restaurar os danos que foi feito pela nossa procrastinação. E aí ele conta uma história que um avô, certa noite, ele estava arrumando umas coisas para uma mudança e ele queria aliviar a carga de um baú. E ele acabou encontrando nesse baú, lá, no meio das coisas que ele estava vendo, tirando para ficar mais leve o baú para mudança, ele encontrou um livro de Mórmon. E ele foi tocado por esse livro de Mórmon e ele começou a ler o livro de Mórmon. E ele sentiu o espírito que disse que ele era verdadeiro. Então ele fala aqui, ó, ele soube então que muitos anos antes ele tinha se afastado da igreja verdadeira. Então ele era membro, ele tinha se afastado da igreja, a fé dele tinha se diminuído, ele tinha sido abalado por qualquer motivo que foi, que aqui não fala, mas ele deixou para lá. Então ele fez muitas coisas erradas até aquele ponto que ele estava fazendo a mudança, encontrou o livro, leu e ali ele teve a certeza de que ele deveria voltar para a igreja. Mais tarde ele voltou para a igreja, ele fez tudo certinho. Só que ele não pôde lidar com as consequências do que da esposa dele, dos filhos dele não terem aquela oportunidade que se ele tivesse ficado na igreja o tempo todo. Então, o Senhor o perdoou, ele restaurou, né, as coisas que ele precisava e ele continuou em frente. Mas, infelizmente, ele deixou de usufruir, a família dele, de usufruir as coisas que o evangelho trazia, né? Porque ele teve esposa, teve filhos, teve netos. Então, depois de muitos anos, né, ele acabou prestando um testemunho, né, e falando que realmente foi muito bom, só que ele se arrependia por ter procrastinado tanto tempo para voltar para a igreja, e daí os entes queridos de que ele mais gostava, e que muitos já nem estavam com ele, não usufruíram, né, não tiveram a oportunidade de usufruir o que as bênçãos do evangelho que nós temos, quando a gente vai para a igreja e vai para o templo e tudo mais, né. E daí ele fala assim que ele conta que esse senhor fala assim, ele não foi capaz de devolver-lhe a sua mulher e nem seus filhos, né? Que o Pai Celestial, quando ele se arrependeu, não teve como devolver a mulher e os filhos, né? Nem tudo que ele poderia ter feito por eles, mas ele não deixou que a tristeza e o remorso o impedissem de progredir na vida. Ao refletir a respeito das possibilidades perdidas, ele seguiu adiante, inspirado por sua fé no porvir, né? Então, pelo que eu entendi aqui, e nem a mulher e os filhos que já não estavam próximo dele deixaram de usufruir. Ele até poderia, talvez fez o batismo e todas as ordenanças para ele, mas ele se arrependeu muito por não poder ter dado aquela convivência que nós temos quando vamos todo domingo à igreja, quando participamos do sacramento, quando estamos reunidos, né? Então, tudo isso ele tirou, vamos dizer, quando ele se afastou, né? Ele tirou dessas pessoas queridas da vida dele, né? Com a ajuda do Senhor e graças ao milagre de ter encontrado aquele livro novamente no fundo do baú, não foi tarde demais para ele e nem difícil demais. Porém, ele não pôde restaurar as alegrias que ele poderia ter tido, né? Então, nós devemos ter cuidado ao procrastinar, porque tem coisas que tipo assim, não tem tanta importância, vamos dizer, na vida cotidiana nossa, às vezes quando nós procrastinamos, né? Nós vamos lá, refazemos, mas na parte espiritual é algo bem difícil
e bem delicado, né? O E nos pior, afeta. Pode falar. desculpa, Silvana, o pior também são Não, palavras ditas também, que muitas vezes você fala palavras que não deveria ter falado, e aquilo não tem como voltar exato, para trás. bem isso. É uma coisa que fica ali, né? Se martelando, se matutando, fica. Às vezes a pessoa que recebe é terrível para ela receber, mas aquela que fala também tem um peso até maior, né? Porque você acaba magoando pessoas, né? Então ele aqui termina o discurso dele falando assim: testifico, né, que o Pai vive e tenho certeza disso. Ele mandou seu Filho unigênito, graças à sua ressurreição, viveremos novamente. E aí ele fala assim, ó, as pessoas de nossa família que nos amam e de ambos os lados do véu certamente diriam: quando estivermos decidindo se iremos humilhar-nos e arrependermos, por favor, não deixem para depois. Esse é o convite do nosso Salvador. Porque as pessoas que estão do outro lado do véu, elas sabem o quão foi triste, porque elas passaram já, né? Elas sabem o quão foi triste elas terem procrastinado, né? Então, ele falou, por favor, não deixe para depois, né? Esse é o convite e o pedido de nosso Salvador para nós nos dias de hoje. Fazer hoje o que a gente não pode dizer, né? O que a gente, eu queria deixar para amanhã. Tem coisas que têm impacto menor, mas na parte nossa, que é do Evangelho, tem um impacto muito grande em nossas vidas, no nosso futuro e até de nossos filhos, né? Então, eu fiquei ponderando bem sobre a Paula e é algo muito, muito importante. E daí, agora eu volto naquela pergunta lá do começo. Alguém lembra de alguma coisa que procrastinou? Não precisa ser no Evangelho, pode ser qualquer coisa. E depois se arrependeu? Vamos lá, minha Lembra de gente, alguma coisa? vocês não lembram de Se alguma? alguém Eu, lembra, né? sim, no começo, quando eu fiz a investidura, eu não usava sempre o Garmin, porque ainda não tinha conhecimento, né? Mas hoje em dia eu me arrependo muito. Então, é uma coisa assim, mas pode ser em outra coisa. São coisas assim que a gente vai aprendendo, né, na vida. É, Daí é como ele fala aqui, Nefe tinha razão. Deus não dá mandamentos aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho para que possa obedecer. Por mais difícil que sejam os nossos problemas, sempre podemos nos arrepender agora, né? Então, tem coisas que a gente não consegue mais reaviver, né? Fazer como era antes. Continuar daqui como esse homem, e ele não perdeu a fé, e não mesmo sabendo que ele deixou de ofertar para a família dele, para a mulher e para os filhos algo bom, ele não perdeu a fé, ele continuou ensinando, sendo uma testemunha para as pessoas com quem ele conversava sobre isso, né? De não procrastinar. Fora a Diva, tem mais alguém que lembra Tem de mais alguma coisa? alguém? Alguém quer dizer algo que procrastinaron, que querían hacerlo, no hicieron y después se arrependieron de no Eu, hacerlo? eu me arrependo muito de muitos domingos que faltei de ir na igreja. Todas as vezes o Espírito de Deus me puxava a perna e eu sentia como um peso na consciência por eu não ter feito. Eso a mí también, igual. Iba a decir lo mismo. Me pasa eso también. Que me arrepiento, ay, ¿por qué no fui? ¿Qué? Então, o importante é assim, no Yes. caso que nós estamos falando da parte espiritual do Evangelho, né? O importante é que vocês se arrependeram, mas que agora vocês estão indo, né? Yes. A fé de vocês fez vocês Exatamente. fazer. Pois é, Né? mas a verdade é que, como tudo na vida tem um preço muito alto, eu paguei um preço muito alto Olha aí. Né? Às por vezes isso, tem porque a coisas que procrastinação me realmente. afastou muito do Espírito na época, e era a época Né? que eu mais precisei do Espírito. Tem Mais, coisas assim mais alguém para comentar algo sobre procrastinação, de não ter feito o que deveria ter feito? Sí, no recuerdo el nombre de una autoridad que dijo que procrastinar nos puede afectar, puede tener un impacto para nosotros por la eternidad. No recuerdo el nombre de quién de nuestras autoridades lo dijo en el pasado y nos llamaba a que si teníamos esa condición de procrastinar, que lo evitáramos, que tratáramos, que oráramos para evitar caer en la procrastinación. Y yo trabajo mucho para no procrastinar, en serio, yo trabajo. Para mí eso es, constantemente me golpea la procrastinación. Tal vez lo dejo para mañana, pero mi papá siempre nos decía a nosotros, mañana ya es tarde. Desde que era niño, yo recuerdo que mi papá decía, hágalo hoy, porque mañana no existe. Pero aún así, me cuesta y tengo que estar serlo fuerte para no procrastinar, en serio, así es.
Não, Verdade. obrigada, irmã. E Alguém tem mais alguma experiência? Mais alguém para dizer sobre procrastinação? Alguém tem alguma experiência de procrastinar? Luna, fala. Então, eu procrastinei, estou procrastinando. O importante é que a primeira fase você já sabe, você já entendeu sobre a procrastinação, já sabe que está procrastinando. Aí tem a segunda fase, né? Que é parar de procrastinar. Então, sí, parar de procrastinar, es cierto, yo Se já entendeu, já é bom, né? Já é bom, Já é já, meio caminho já, andado. já é um Já sucesso. entendeu, Né? yo lucho por... É meio caminho andado. Você já está aí, já está começando a subir a escada. Então, a próxima você sabe que tem que parar de procrastinar. A próxima você sabe que se tiver que fazer alguma coisa, tem que fazer. E assim vai. É importante A ter gente o discernimento, né? se eu terminar, É verdade. posso falar? Pode. Então, curso para cuidar de idosos, fiz o curso todo. Mas na hora de fazer a prova, eu falei, depois eu vou, porque estava espanhol, eu falei, não, tem que traduzir isso, fazer isso. Aí fiquei sábado, acabou o ano, entrou outro ano e eu ainda não fiz. Mas detalhe, né, que agora apareceu várias oportunidades de trabalho, eu não pude. Olha aí. E eu peguei no seu pé, hein, para você fazer. Foi tipo, essa, né? Caramba, mas aí agora já me repeti. E agora eu estou me preparando para fazer essa prova. É fácil, consegue. Eu consegui, você vai conseguir. Tem uma escritura aqui ó, para gente, para todas nós que já procrastinamos. Então, olha só, uma escritura aqui que está em Mateus 26, 26, e capítulo 26, o versículo 41, que diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bem, isso, orar e vigiar é o único jeito, não temos outro caminho, né? Então, nós temos Essas são palavras de Jesus. Ajá. essa é uma maneira do mal ele nos controlar. Essa é uma maneira bem forte da procrastinação. É deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E nós deixamos de ter, muitas vezes, até de poder ser um profissional nessa terra. Um profissional, de fazer uma universidade. En efecto. Não somente as coisas espirituais, mas as coisas temporais. Deixamos de realmente usar nossos talentos porque nós procrastinamos. E somos seres de talentos. Cada uma de nós aqui nesse grupo, cada um de nós, somos pessoas de talentos. Somos pessoas como filhos de Deus, com energia, com força, com evangelho. E muitas vezes procrastinamos. E essa é uma arma do mal, para nos colocar para baixo. Porque quando deixamos de alcançar o objetivo, desanimamos. Entramos em desânimo. Né? E perdemos o foco, perdemos a visão. Esse é o ponto. E aí, a gente perdendo a fé, a gente perde a esperança. E quando a gente perde os dois, a gente desanima. E aí é o que o inimigo quer, né? Ele pôr a gente lá para baixo, a gente virar mais baixo que o cocô do cavalo, às vezes, sabe? Então, exatamente. A gente se sente muito mal. Então, é por isso que nós temos, né, os profetas, os alertando, os líderes falando... nós sempre, como foi falado no NEF, né? A gente sempre tem um caminho, o Senhor sempre dá uma válvula de escape, sempre nos dá uma ponte, a gente tem que estar esperto, né? Como a irmã falou ali, que ela procura sempre estar atenta e alerta para não procrastinar em nada. E isso é muito importante, não só na parte espiritual, mas também como na parte de nossas vidas, né? Porque a gente às vezes deixa de fazer certas coisas e não sabe lá no futuro o resultado que vai dar, né? Então, é importante nós não procrastinarmos. Então, irmãs, eu agradeço pela colaboração de todas, por ajudar, né? Porque aqui a gente só facilita a aula, né? E vocês ajudam de uma maneira bem especial e é bem importante. E eu acho eu tenho uma pequena mensagem, um vídeo aqui. Isso também completa a sua aula. Um momentinho. Tá, pode passar. Uhum. É agora. Isso se aplica tanto ao nosso jardim, nossas vidas. Se você quiser ler ou escrever um romance, um passeio ou escale uma montanha, quanto mais cedo começar, mais cedo você se tornará da pessoa que você quer ser. As vidas não mudam da mesma forma que a semente não se torna uma árvore em um único dia.
Mas cada etapa é importante e cada passo nos traz mais perto do nosso potencial. Ao fazer metas, até mesmo pequenas, temos mais controle sobre nossa existência. Realizamos algo para ajudar os outros e encontramos paz. Ao longo do tempo, coisas incríveis podem acontecer em nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. Às vezes, estamos tão ocupados com os afazeres diários que a simples ideia de pequenos passos pode parecer enorme. Mas uma coisa fazer uma lista interminável. Outros de nós, por outro lado, nos sentimos chateados e pouco valorizados, com dificuldades de nos erguer, de ter a força ou a motivação para começar. A vida é muito mais do que uma lista de tarefas a serem concluídas. É um processo de se tornar quem devemos ser. Digo que os humanos devem ser e não apenas fazer. Assim, aquilo que fazemos determina quem somos. Então, a questão não é tanto o que fazemos, mas sim se as coisas que realizamos nos aproximam de quem queremos ser. Isso implica nutrir nossas relações familiares. Significa tratar os outros com amor e respeito. Abrange aderir os bons valores e princípios, mantendo uma perspectiva mais ampla do aqui e agora. Às vezes significa cometer erros, aprender com eles e tentando novamente. Ao fazermos isso, nos tornamos mais amáveis, pacientes, compassivos e carinhosos. O processo para uma semente se tornar uma árvore imponente pode ser lento, mas ninguém se desespera sobre quanto tempo leva para que ela cresça. Nós apenas nos maravilhamos do milagre do crescimento. Bacana, né? Não deu para entender muito, não, Lígia, o vídeo. Yeah, Por quê? Lígia. Não deu para entender nada. Não entendi por quê. Eu estava escutando bem. Não sei Eu por não. quê. No, se escuchaba mal. No, se escuchaba nada. Quer que Mal. ¿Sabes? Deixa eu ver uma coisa, espera aí. ¿Sabes No, qué? no es el volumen. Está muy agudo. Una Muy cosa que puede ayudar distorsionado. es... Ay, Muy Ai, que distorsionado. pena. Espera aí. todo el mundo habla Espera al aí. mismo tiempo. Ligia, si pones el club caption, Um momentinho, déjame poner aqui. lo hablado, pon Ó. el closed E caption. agora? E agora? Plantar uma árvore é 20 Ahora anos sí. atrás. A Can segunda you add the melhor closed caption so that agora. we can read what he's Isso se saying? aplica Ahora tanto sí ao se nosso entiende. Um momentico. Close capture. Eu não estou. Close capture. Ahí, ese, ahí, Ok. ahí, exacto. Déjame ponerlo outra vez. Ok. Eso ayuda, eso ayuda. Ok, déjame poner. A melhor época para plantar uma árvore é 20 anos atrás. Dá A para segunda escutar? melhor opção Sim. é agora. Isso se aplica tanto ao nosso jardim como em nossas vidas. Se você quiser ler ou escrever um romance, dê um passeio ou escale uma montanha. Quanto mais cedo começar, mais cedo você se tornará na pessoa que você quer ser. As vidas não mudam de repente, da mesma forma que uma semente não se torna numa árvore em um único dia. Mas cada etapa é importante e cada passo nos traz mais perto do nosso potencial. Ao fazer metas, até mesmo pequenas, obtemos mais controle sobre nossa existência. Ao realizarmos algo para ajudar os outros, encontramos paz. Ao longo do tempo, coisas incríveis podem acontecer em nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. Às vezes, estamos tão ocupados com os afazeres diários que a simples ideia de pequenos passos pode parecer enorme. Mais uma coisa a fazer numa lista interminável. Outros de nós, por outro lado, nos sentimos chateados e pouco valorizados, com dificuldades de nos erguer, de ter a força ou a motivação para começar. A vida é muito mais do que uma lista de tarefas a serem concluídas. É um processo de se tornar quem devemos ser. Foi dito que os humanos devem ser e não apenas fazer. Assim, aquilo que fazemos determina quem somos. Então, a questão não é tanto o que fazemos, mas sim se as coisas que realizamos nos aproximam de quem queremos ser. Isso implica nutrir nossas relações familiares. Significa tratar os outros com amor e respeito. Abrange aderir aos bons valores e princípios, mantendo uma perspectiva mais ampla do aqui e agora. E às vezes significa cometer erros, aprendendo com eles e tentando novamente. Ao fazermos isso, nos tornaremos mais amáveis, pacientes, compassivos e carinhosos. O processo para uma semente se tornar numa árvore imponente pode ser lento, mas ninguém se desespera sobre quanto tempo leva para que ela cresça. Nós apenas nos maravilhamos com o milagre do crescimento.